um problema como a gastrite, mas também, será que dá para ser feita uma prevenção? Eu achei que não, achei inclusive que as pessoas tivessem aí já uma facilidade para desenvolver, né? Algumas pessoas a gente observa ao longo da vida que desenvolvem essa gastrite mais cedo e com mais intensidade. Mas não, o Dr. Roberto falou que tem como prevenir e vai trazer informações muito legais. E é por isso que ele está aqui mais uma vez, clínico geral e nutrólogo, Dr. Roberto Navarro, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Tudo Carol. bem? Boa Prazer tarde sempre tê-lo aqui. E eu achei muito pertinente, achei super interessante, não só pela época do ano, que eu imagino que com as festas, com a comilança, com algumas coisas que a gente acaba saindo um pouco da linha nessa época, dúvida. Quem tem gastrite sofre. Né? Ainda mais com os exageros, né, do final do ano, né? Não tem jeito. E aí começa já o próximo ano com essa pendência, com esse problemão para resolver, né? É verdade. Existe sim, Carol, como você falou, talvez um pouco da predisposição, né? Essa tal predisposição, ela é meio genérica, Carol, porque todos nós nascemos predispostos por alguns genes que codificam algumas tendências, né? É óbvio que isso influencia, mas a alimentação, Carol, sem dúvida, o estilo de vida já está por trás aí de boa parte dos fatores facilitadores da gastrite, né? Até vamos pensar primeiro, Carol, porque o estômago recebe o alimento que a gente ingere e ali se inicia a digestão. E o estômago produz um suco altamente ácido, que é o suco gástrico, tão ácido que digere alimentos. E por que o estômago não digere ele mesmo? Né? Como é que o estômago não sofre essa ação do suco gástrico, né? E não se autodigere? Então existe aí uma defesa natural, um mecanismo de equilíbrio, que é uma camada chamada de muco, que é uma substância que fica acima da mucosa gástrica, evitando o contato do ácido diretamente nas células do estômago. Então isso já é uma defesa natural. E o que a medicina compreende é que algum fator pode desequilibrar essa barreira natural de defesa, gerando uma perda da capacidade do muco em te defender e aí vira uma inflamação do estômago. Então a primeira coisa a ser pensada é se eu ingiro algo que possa lesionar essa barreira de muco. Então temos como se fosse aí uma membrana. Uma membrana. O muco é uma substância mais espessa, né? Nós vamos daqui a pouco mostrar um videozinho, não agora, daqui a pouquinho, que vai ficar mais claro. Então, primeira coisa, será que existem erros na alimentação que faz com que o estômago produza excessivamente muito ácido clorídrico e para quem tem a predisposição dessa barreira não ser tão eficiente de muco, desenvolver uma gastrite? Então sim, então a gente já começa aí com quem exagera em comida muito gordurosa. A gordura? A gordura é um fator, sim, a fritura, porque o alimento que tem muita gordura, ele exige uma digestão maior pelo estômago, então aumenta a produção de ácido clorídrico. Tem pessoas que desenvolvem gastrite por serem comedores de fritura, de coisa muito gordurosa. O álcool é outro fator, né? O álcool pode levar a uma lesão direta da própria mucosa gástrica, que a gente chama de gastrite alcoólica, né? Quem bebe muito, não se alimenta direito, pode ter. O tabaco. Também o fumante, o tabagista tem mais chance, porque o tabaco aumenta a produção de ácido clorídrico do suco gástrico, isso pode desenvolver mais gastrite. A cafeína em excesso, tá, Carol? Os bebedores de muito café, tomam 1 litro de café por dia, a cafeína pode ser estimuladora da acidez estomacal e desenvolver gastrite também. Existe a gastrite por medicamentos, também que é a gastrite medicamentosa, desencadeada por anti-inflamatórios. Antibiótico? Pode, às vezes, para alguns que têm mais predisposição, sim, mas não é tão frequente. O antibiótico, quando você toma, pode soltar o intestino, até dar um desconforto, mas tende a ser passageiro. Tem pessoas que usam anti-inflamatório de maneira muito frequente. Isso pode trazer uma gastrite também. Mas o que eu quis fazer hoje, Carol? Eu quis chamar a atenção de uma bactériazinha que você citou no início da pauta, chamada Helicobacter pylori, que a medicina vem há pelo menos umas 2 décadas compreendendo que a gente pode se contaminar por essa bactéria pelos alimentos, pela natureza. Pode ser passado como qualquer vermezinho, qualquer germe,
pode ser passado por um alimento contaminado. E essa bactéria, chamada Helicobacter pylori, começa a morar lá no nosso estômago. Agora roda o vídeo para a gente. Vamos rodar o vídeo? Então vamos lá. Dar uma olhada como é que funciona. Vídeo no ponto? Vamos colocar o vídeo para a gente entender. E essa bactéria, Carol, inclusive tem sido correlacionada também com aumento de incidência de úlcera e de câncer do estômago. Olha só. Então a luta é essa bactériazinha aqui, ó. Ela tem uns flagelozinhos e ela foi estudada já há bastante tempo, há pelo menos 2, 3 décadas, e ela mora, às vezes, ela se adere numa partezinha chamada pylori, que é uma partezinha do estômago. Para aqui. Diretor, para aqui a imagem. Segura. Ó. Então vamos lá, essa bactéria Helicobacter pylori, aqui o que é esse desenho para quem está em casa, tá? Aqui já é uma parte, é o nosso estômago por dentro, tá? Aqui onde tem nessas marcazinhas escuras, é como se fosse o alimento chegando, tá? O suco gástrico. Aqui tá essas vilosidades, aqui são as células do estômago. E essa camadinha mais amarela, ó, tá vendo? Essa camadinha aqui protetora é que a gente chama de muco. Tá. É ela que nos protege. Roda aí agora o vídeo de novo, ó. Nada penetra nessa camada mucosa, tá? Tá aqui, tudo para recebe aqui. O suco gástrico. Recebe o suco gástrico, tá tudo em perfeito funcionamento. O que essa bactéria H. pylori faz? O que os estudos mostraram? Que por algum fator específico, ela consegue penetrar pelo muco e começa a penetrar e começa a agredir, a morar nas células do estômago. E isso vai causar uma inflamação, uma gastrite. E uma ou mais? Ou mais, são várias bactérias, né? Uma população. E ela se prolifera. Pode causar úlcera, inclusive, e pode levar também ao câncer gástrico, tá? Esse é o grande perigo. Então vamos lá, Carol, qual que é o objetivo, então, da medicina hoje? Primeiro, será que eu estou com sintomas de uma gastrite? Né? Lógico, o que é o sintoma de uma gastrite? Você pode comer e ter azia, ter refluxo, você pode ter dor. Tá. Né? O que caracteriza muito a gastrite é a dor desencadeada pelo alimento. Eu como e logo em seguida tenho a dor. Pode ser empontada, em cólica, em sensação de queimação. Então, é óbvio, tem pessoas que vira e mexe e tem uma sensação de dispepsia, que é comer e parece que a comida não caiu bem. Ficou parada no estômago. Pode dar também um inchaço abdominal? Pode. Então, a gente chama de dispepsia funcional. E parece que essa bactéria H. pylori também pode desencadear esse quadro. Então, a primeira questão é, quando eu adquiro essa bactéria e desenvolvo uma gastrite, não tem outra solução nesse momento a não ser procurar um médico para fazer exames, não só endoscopia, né? Mas existe também o teste para ver se você está contaminado por essa bactéria. Já existe? Já existe específico. Como né? chama, doutor? Existe um teste feito pela própria endoscopia em que se colhe um pouquinho do muco, se retira um fragmento do estômago e manda para o anátomo patológico para ver se essa bactéria está lá. E existe hoje um procedimento até não invasivo, ainda não está sendo feito no dia a dia, porque ainda é muito dispendioso, que é pela respiração. Você consegue detectar pelo ar expirado a presença do H. pylori também. É uma técnica nova que está sendo desenvolvida e já alguns países vêm fazendo. Hemograma? O hemograma não dá uma dica de 100% confiável, não. Então, hoje se faz na prática a endoscopia e o anátomo patológico mostra essa bactéria. Então, o primeiro passo é erradicar essa bactéria. Tá? E aí, nesse sentido, eu dei uma olhada em todos os estudos, Carol, eu realmente fui e fiquei esse fim de semana pesquisando bem para ver se existia algum estudo novo mostrando se existe algum alimento que possa combater o H. pylori na fase que eu já estou contaminado. Não, ainda não. Existem alguns estudos associando vitamina E, vitamina C como suplemento, mas associado ao tratamento convencional. O tratamento convencional é com antibiótico. Tá, porque isso é bactéria, existe um protocolo todo bonitinho, são alguns antibióticos associados, é um tratamento chato porque dá muito desconforto, pode dar diarreia, pode dar dor, inclusive, mas a primeira tentativa é a erradicação, eliminação da bactéria, total. Nesse primeiro degrau, tratamento convencional com antibiótico. Agora nós vamos falar daqui a pouquinho de como os alimentos vão evitar ou proteger essa mucosa gástrica de uma nova colonização da bactéria H. pylori. Olha que legal, então a gente pode prevenir. Sim, porque para ela desenvolver, ela precisa grudar, ela precisa aderir na mucosa gástrica para depois proliferar. E tem alimentos que evitam essa adesão. Nós vamos falar sobre eles. Vamos colocar a perguntinha do público e agora também vou deixar uma pergunta minha que é o seguinte, temos contato então com essa bactéria? De repente, todo dia, o tempo todo, e a gente nem sabe. Nem sabe. Tem uma estatística que 70% dos brasileiros estão infectados por essa bactéria.
Não tem como Olha evitar isso. porque ela está na natureza. Tá Agora, por que para alguns ela prolifera e vence o jogo e para outros não? Aí algumas pessoas têm alguma defesa mais íntegra, né? E a alimentação pode ajudar, já vamos conversar Sem dúvida. agora. Que foto linda da Marcela, um beijo, olha que coisa mais, parabéns, nossa, amei. O leite gelado melhora os sintomas da gastrite. Vamos lá, retomando pergunta da Marcela, beijo, Mar. O leite gelado, então, melhora sintomas da gastrite? Vamos a alguns mitos e verdades. Na hora só, Carol. Na verdade, isso aí é um hábito, né, mais popular e que, na verdade, traz um alívio muito momentâneo, porque o leite ele é alcalino, né? O estômago está muito ácido, está com desconforto, está com azia. O leite, na hora, diminui essa acidez do estômago, mas o estômago o corpo humano tenta manter um pH sempre mais para o ácido no estômago, porque é a maneira como ele evita, inclusive, a proliferação de alguns germes, né, de alguns vermes. E o estômago interpreta, ficou muito alcalino rápido, ele volta a produzir o ácido clorídrico de uma maneira até mais excessiva. Aí você tem um efeito rebote. Melhora na hora, piora depois. Não é recomendado fazer isso, não. Recomenda-se muito mais, aí sim, por exemplo, o tal do suco de couve. O suco de couve feito todo dia de manhã para quem tem gastrite, isso eu vejo na prática do consultório, funciona bem, porque ele dá uma diminuída na acidez do estômago, mas não a ponto de ser tão alcalino como o leite. Então, para alguns pacientes se sentem mais confortável mesmo. O suco de couve batido de manhã, isso não substitui o tratamento, tá, gente? Entender que existe o tratamento e a prevenção. E a diminuição de alguns sintomas desconfortáveis. Aí então, num momento são coisas separadas. Que você tem uma crise... Na gastrite aguda, quando está muito inflamado o estômago, a gente tem que medicar, não tem outra alternativa. Existem medidas alternativas, Carol, mas que não dá para a gente dizer que substitui muitas vezes o tratamento convencional, né? Eu acho que tem que fazer um diagnóstico correto, até porque se tiver essa tal H. pylori, ela tem que ser erradicada, né? Então, alguns estudos mostraram algumas coisas interessantes, Carol, vamos lá, quero com saber. Alimentos. Aí eu dei uma olhada e resumi o que tem de real, de trabalho publicado nos últimos 10 anos, tá? Então, tem estudos, por exemplo, a pessoa às vezes se reinfecta com H. pylori, Carol, esse é que é o problema. Você mata a bactéria, depois ela ressurge. Você faz o tratamento completinho. Ou a gente se recontamina, ou talvez fique sobrando alguma que volta a proliferar. A gente chama de reinfecção. E os estudos mostraram, por exemplo, que no alho existe uma substância, dentre outras, mas tem alguns componentes bioativos, a alicina é um deles, que evita a inflamação ou evita a adesão do H. pylori. Então, alguns estudos mostraram que pacientes que ingeriram, os estudos foram feitos com extrato de alho. Tá? Não só o alho na alimentação, mas o extrato concentrado em cápsula, mostrando uma diminuição da reinfecção, uma prevenção de uma nova infecção nos grupos que ingeriram o extrato de alho. Doutor Roberto, a quantidade faz uma diferença? Tem que ser um consumo diário? Para quem quer um pouquinho por dia como prevenção, ou cápsulas de alho para quem não tem a intolerância ao próprio alho, né, Carol? Tem pessoas que com o alho sentem um pouco de desconforto. Né, um pouco de gosto amargo, uma sensação de desconforto, então não dá para dizer que todos vão tolerar, mas eu colocaria o alho no meu dia a dia para os pacientes, até 1 a 2 dentes de alho por dia, para quem está no grupo de ter tido H. pylori e quer evitar uma reinfecção. E para quem não teve? E para quem não teve, também pode ser uma prevenção interessante. Não cru, pode colocar ali refogadinho, perde essa propriedade? Se aquecer demais o alho, ele perde um pouco essa propriedade. Então, o ideal seria um discreto aquecimento, mas não torrar. Não o alho torrado. Aí eu acho que perde um pouquinho. Alguns estudos com um componente do brócolis chamado sulforane, que é um componente enxofrado, né, que mostrou também uma diminuição da reinfecção por H. pylori. Né? Foram feitas tentativas de só usar o brócolis no tratamento agudo, mas não houve um resultado de 100%, não. Os estudos ficaram um pouco confusos, né? Não conseguiu substituir o tratamento convencional. Couve-flor também? Os estudos foram feitos exclusivamente com brócolis mesmo, mas eu acho que talvez similares, porque o sulforane também está um pouquinho na couve-flor, esse componente, mas é em proporção maior no brócolis. Brócolis é só cru. Um monte de coisa, né? Para mim, eu colocaria o brócolis como um dos alimentos mais interessantes da face da terra. Está ali naquela lista dos 10 melhores do mundo. Até câncer de mama, né? O brócolis tem um componente chamado indol 3-carbinol, que diminui, previne um pouco o câncer de mama. Não vai tratar, mas vai prevenir, porque ele diminui um pouquinho o efeito dos hormônios estrogênicos, né, na célula da mama. O brócolis, ele é rico em antioxidante, ele diminui degeneração da mácula em idosos, evita, né, previne, que é um quadro mais oftalmológico. O brócolis é fantástico. Melhor maneira de preparo é no vapor? No vapor, sem dúvida. Dá só aquela rapidinha, né? Primeiro, o vapor seria hor concur, porque se você
você cozinha, você perde um pouco da propriedade dele, de alguns nutrientes, na água, né? Desde que você use essa água depois para refogar. Só cru que a gente não orienta, não recomenda, porque ele tem fator antinutricional na forma cru. Ele pode diminuir um pouquinho a eficiência da função da tireoide. Olha, então... Quando cru. Quando cru. Então, cru nem pensar. Eu sugiro a Boa vapor. dica. Tem muita gente que come cru, já vi, em petisco, assim, às vezes, cenourinha, talvez pepininho e o brócolis. Então, o brócolis é melhor. Talvez uma quantidade bem pequenininha, mas não recomendo o uso frequente na forma crua, não. Não é muito bem recomendado. Vamos colocar mais uma perguntinha do público? Vamos. Você me responde agora. Olha lá. Olha que lindona, Cris. Beijo pra você. Quem tem gastrite precisa fazer exames regularmente, mesmo se não sentir dor. Então, como é esse cuidado para aquela pessoa que já tem o diagnóstico, já teve várias vezes, já teve crises, né? E sabe que passa pelo problema. De rotina fazer, porque é um exame invasivo que é endoscopia, né, Carol? Fazer de rotina não é o recomendado. O que se faz é um exame de controle para ver se a bactéria foi tratada. No caso de quem foi infectado pelo H. pylori. Aí sim se recomenda um exame de controle, ou pelo ar expirado, que talvez vai ser usado mais, que é menos invasivo, ou com uma nova endoscopia mostrando que realmente a bactéria não está mais lá. Mas depois disso, a bactéria foi erradicada, não se faz exames de rotina. Aí se o paciente voltar a apresentar sintomas, aí sim. Agora a gente tem que prevenir. Prevenir é tudo aquilo que eu falei no início, evitando aqueles erros na alimentação, todos que a gente falou, e colocando os alimentos a nosso favor. Né? Que ótimo, são alimentos bem baratos, ainda ajudou mais ainda. O que mais eu vi? Tá melhor ainda. Opa, tranquilo. E super aqui? Fácil aqui, né, Carol? Aqui o que os estudos mostraram? Quem tem uma flora intestinal saudável, melhor desenvolvida, que é a flora chamada acidófila, que está lá no intestino, parece ter uma proteção maior contra a aderência, a reinfecção do H. pylori. Quando ela vai tentar grudar, ela não consegue se você tiver bactérias benéficas disputando pelo meio. Né? Aqui não fica não, tchau, aqui moro eu. E essa flora, ela pode ser estimulada ou por lactobacilos na forma de cápsulas, até deixei do lado aqui, porque você pode hoje suplementar lactobacilos, né? Na forma de cápsulas. Probióticos. São os probióticos, exatamente. Que a gente falou, inclusive, a gente citou aqui uns mitos e verdades. A cepa acidófila, o Saccharomyces, o raminoso, são cepas que parecem dar uma proteção maior contra a aderência do H. pylori na mucosa intestinal. Você recomenda que a gente ingira todos os dias, ou por um período de 3 meses, ou em determinadas épocas do ano, agora no final do ano, que a gente sai um pouco do controle com a parte alimentar? Bom, na verdade, se eu conseguir estimular essa minha flora pelo próprio alimento, a suplementação, que aí seria um suplemento de probiótico em cápsula, talvez não seja necessário. Por exemplo, se usa muito na China, e lá eles têm uma reincidência menor, o kefir. O kefir o kefir, o tempê. O iogurte, porque eles têm já os lactobacilos que ajudam na proliferação. Aqui eu estava mostrando os pré-bióticos, são as fibras que estimulam o crescimento da sua flora. Perfeito. Então, como pré-biótico, aqui estudos com alho poró, mostrando uma boa proteção, com aspargos, com cebola. Cebola? Né? Agora, se eu vou usar como suplemento, porque não ingiro esses alimentos com frequência, o benefício só existe com o uso frequente, contínuo. Para algumas pessoas, esse crescimento exagerado da flora acidófila pode dar também estufamento, Carol. Então, algumas pessoas começam a ter um resultado inicial interessante, mas com o uso contínuo começam a ter um estufamento e não sabe de onde vem. Às vezes é o exagero da dose de probióticos, de lactobacilos em cápsulas. Mas eu sugiro para o meu paciente tomar por um tempo e dar pausas. Pode usar por 1, 2 meses, pode dar uma pausa de 1 mês, depois volta a usar com mais frequência. Em pó? Existem várias formas, desde cápsulas em pó, que a gente chama de forma liofilizada, o efeito final é o mesmo. Mas alguns estudos mostraram uma boa proteção contra a reinfecção do H. pylori. Né? Pré-bióticos e probióticos. Então os pré, eles são os alimentos dos pró. Isso, eles alimentam a bactéria benéfica que mora no seu intestino. Então não adianta nada ter um monte de bactéria benéfica e não ter o alimento delas. Se não tiver comidinha para eles. Então as fibras, né, frutóligos-sacárides, inulina, são altamente interessantes. Presentes nesses alimentos, inclusive no alho também. E como suplemento também, eu não trouxe aqui, alguns estudos mostraram uma proteção muito interessante com o ginseng vermelho coreano. Os estudos
estudos foram feitos na forma de extrato concentrado em cápsulas, mostrando uma proteção muito interessante contra a reinfecção do H. pylori. E aqui ele está... Aqui, não, eu trouxe, não trouxe, tá. ele seria prescrito na forma de cápsulas, porque a plantinha mesmo, no Brasil, a gente não tem. É geralmente vendido em forma de extrato, em cápsulas. E aí tem que ser manipulado. Manipulado, com orientação médica, até porque, ou de nutricionistas, até porque o ginseng, ele, coreano, ele pode aumentar um pouco a pressão arterial para alguns pacientes. Então, não recomendo o uso sem uma orientação profissional, não. Ele pode estar, inclusive, até isso como dúvida, doutor Roberto, a gente pode ter uma manipulação, por exemplo, que tenha probióticos, o ginseng e outras coisas, de repente, que vão solucionar outros problemas numa única cápsula. É possível misturar ou o ideal é que o paciente trate tudo, cada coisa? Essa mistura depende Separado. muito de qual é o princípio ativo, se ele fica estável com outro Às princípio vezes pode ativo. brigar. Às vezes entra em conflito e isso a própria farmacêutica que está lá na farmácia de manipulação, às vezes orienta o profissional. Olha, não recomendo isso com isso, porque isso atrapalha a absorção disso, isso não ajuda na proliferação disso. Então, geralmente, lactobacilos a gente prescreve geralmente na forma isolada. Né? Ou até com um pouquinho de fibra, com fruto oligosacárides na mesma cápsula, que você já manda o lactobacilo e a comidinha junto. Entendi. Isso pode acontecer, mas misturar com os princípios ativos não é muito interessante. Tem algum horário que seja melhor? Se a cápsula proteger do suco ácido do estômago, ela não romper no estômago, porque quando ela rompe no estômago, a cápsula com probiótico, o próprio probiótico fica quase que inviável, ele não sobrevive. O que chega no intestino já está meio ali, prolifera pouquíssimo. Então, hoje a indústria usa cápsulas protetoras, que abrem lá no intestino. Direto. Então, isso fez com que não tivesse mais preocupação com o horário. Antes se recomendava não ingerir junto com as refeições, pelo medo da cápsula romper a hora que o suco ácido está ali trabalhando, e a acidez do próprio suco gástrico mataria os lactobacilos, né? Os lactobacilos. Vi alguns estudos, Carol, também com chá verde, tá? Aqui um conselho, gente, os chás que tem cafeína, o chá verde é não recomendo usar na crise aguda. Estou com uma gastrite aguda, meu estômago está inflamado. Quando o estômago está inflamado no fundo, Carol, qualquer coisinha dói. Às vezes a pessoa fala, eu estou com gastrite, então fui comer uma fruta, nossa, deu desconforto, porque a mucosa gástrica está inflamada, ela está sensível. Então, naquele momento, alguns alimentos, você que perceber que dá desconforto, evite. Ter uma alimentação mais rica em vegetais, em legumes, em frutas, são os alimentos mais alcalinizantes, evite coisas gordurosas. Mas os estudos mostraram em animais e in vitro. In vitro é quando não foi feito observando em humanos, mas foi feito em laboratório e em animais. E o resultado foi promissor. O chá verde diminuiu a reinfecção por H. pylori nos estudos em laboratório e em animais. Então é possível que nos humanos isso seja também uma alternativa interessante. E ele é muito bom para tudo, né? Porque a gente já falou aqui várias vezes também desse chá verde, antioxidante, né? Maravilha. Ele diminui um pouquinho a oxidação das células. É um excelente alimento, chá verde. Só não exagerar na quantidade. E essa maçã da Branca de Neve? Alguns estudos mostraram a casca da maçã, que possui alguns compostos bioativos, um deles é a quercetina, mostrando também uma diminuição da reinfecção por H. pylori. Fantástico. Então, aqui a gente tem uma série de prevenções, Carol. Sim. Na verdade, e também relaxar um pouco, viu, gente? Existe a gastrite nervosa. O estresse. Que eu não falei no início. A gastrite nervosa é quando a pessoa vive sob estresse constante, é muito ansioso, e parece que a ansiedade aumenta a produção de ácido clorídrico, Carol. Então, a gastrite nervosa também é uma realidade. Então, vamos relaxar, né, gente? A vida não acaba em 24 horas para bater meta, não. Vai tocar um violão, vai dançar um pouquinho, vai ler um bom livro, vai relaxar e põe os alimentos a seu favor. No final, dá no mesmo, não é? Para que a gente vai correr tanto? Vamos tentar fazer as coisas com calma. No final Mas vamos fechar com uma última perguntinha, aquela que você tinha planejado. Dá tempo? Um segundinho, vamos lá. Mais uma perguntinha do público. Ai, que foto linda! Naura, beijo pra você. Eu já tive a bactéria H. pylori. Há perigo, então, de reincidência? Adoro o seu programa, Carol. Olha, ela descobriu, então, a tal da bactéria. Você comentou que sim, caso a gente não tenha esses cuidados. Pode haver uma reinfecção, sim, infelizmente, viu? Então, ficar atenta e perceber que os sintomas estão retornando, volte a procurar o médico, faça exames e, se tiver reinfectado, existe o novo tratamento, um tratamento novamente. Né? Mas a gente pode... Com antibiótico, né? Associar, por exemplo, lactobacilos com os antibióticos. Para quem está tratando, tomar probiótico
probiótico diminui os efeitos secundários do tratamento, que é o tratamento da diarreia, da desconforto. Com probióticos, os efeitos secundários dos tratamentos convencionais foram menores. Então, até no tratamento pode ajudar também. E biomassa de banana verde, doutor Roberto? É uma fibra, vai ajudar na proliferação de uma bactéria benéfica. Aí a nossa flora intestinal, quando está saudável, ela ajuda em muita coisa, inclusive na diminuição do risco de câncer do intestino, né? Flora intestinal bem desenvolvida, são mais anos de vida. Olha, até rimou. Fiquei poeta, hein? Doutor Roberto Sabe Tudo, agradecendo mais uma vez, ele que é clínico geral e nutrólogo, quinzenalmente, às segundas-feiras, está aqui no Você Bonita, sempre com uma aula. Tenho certeza que chegaram muitas perguntas, o doutor Roberto vai responder. Você pode fazer, inclusive, para ele lá no Insta, @NutraSaúde, né, que é o Instagram deles, @NutraSaúde, e o site nutrasaude.com.br. Tem vários textos super bacanas, uma fonte de pesquisa muito legal para você. Muito obrigada, doutor Roberto, mais uma vez. Eu que agradeço. Sempre arrasando. Adorei. Beijo para todos em casa.